ciência e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e neste programa eu converso com Elika Takimoto. Ela é doutora em filosofia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do mesmo estado e é escritora. Sim, Elika lançou recentemente o livro Como Dialogar com um Negacionista. Bom, como a entrevista rendeu bastante, a gente resolveu aqui dividi-la em duas partes. Nesta primeira aqui, a gente vai falar sobre a ideia de separação entre o ser humano e a natureza, que ainda perdura aí em alguns setores da sociedade, né? Principalmente aqui a ocidental, sobre a Revolução Científica e as contribuições de povos não europeus para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Bom, primeiramente, professora, muito legal ter você aqui. E você poderia falar um pouco para a gente sobre a sua ligação com a ciência, né, e o conhecimento, o que te fez seguir por este caminho? Bom, antes de tudo, obrigada aí pela pergunta, né, pela provocação. É muito bacana a gente relembrar, a gente fazer essa viagem ao passado. A minha relação com a ciência é uma relação com a natureza, uma relação que toda criança tem naturalmente. Você olha e você pergunta o porquê das coisas, né? Toda criança passa por essa fase, infelizmente essa fase termina para muitas pessoas e a minha se estendeu muito, durante muito tempo, aliás, eu diria que se estende até hoje. Paralelamente à questão da natureza, perguntas, por exemplo, por que o arco-íris é um arco-íris e não um quadrado-íris? Né? Por que o céu é azul? Por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Essas perguntas que eu vivi fazendo para minha mãe e para o meu pai, tem a questão também, lidar com a natureza é lidar com nós mesmos, nós mesmas. Então, essa questão religiosa, vamos dizer assim, religiosa com muitas aspas, porque cada pessoa que me ouve vai compreender a religiosidade de alguma forma, mas enfim, sobre o meu papel no mundo, sobre o que é vida, sobre o que é Deus, sobre o que é natureza, o que é relação, se faz sentido eu falar do ser humano separado da natureza, se é uma coisa só. Então, todas essas questões sempre estiveram comigo. Quando eu tive aula de física na escola, eu tive um professor que era muito empolgado com essas questões e isso mexeu comigo. Eu comecei a querer entender um pouquinho melhor do que era aquilo. E ele falava de uma forma muito empolgada, e hoje eu considero muito ingênua, que a física explica tudo. E aquilo para mim foi muito forte, porque conhecimento é poder. E eu queria esse poder, eu queria saber sobre tudo. Quem não quer saber sobre tudo? E aí foi aonde eu achei que eu me reconheceria, me encontraria como ser humano, estudando melhor a natureza. E o caminho que eu encontrei foi a física. Foram 4 anos de faculdade intensa, 120 pessoas entraram comigo, 4 pessoas somente se formaram. O índice de desistência naquela época na UFRJ era altíssimo na faculdade de física, é até hoje, mas na época era muito mais. Mulheres nenhuma, né, se formando, eu era a única, e 3 homens e uma mulher, né? Enfim, respondeu às minhas perguntas, acalmou meu coração? Muito longe disso, pelo contrário, me deu muito mais dúvidas. E eu fiz na faculdade, eu fiz uma disciplina chamada História da Física. E a parte histórica me comoveu muito, porque eu comecei a ver uma física que não tinha nos livros nem de graduação da faculdade e muito menos nos livros didáticos do ensino médio. Uma parte da ciência que você vê a ciência como um produto de uma cultura, de um tempo histórico. Aprendi também por que não tinha mulheres,
por que não tinha unidades de grandezas mulheres. A gente tem Newton, a gente tem Ampère, a gente tem Ohm, né, que é a resistência, não sei quantos ohms, a gente tem Watts, que é a unidade de corrente, mas a gente não tem mulher. E eu me perguntava sobre isso, e a disciplina História da Física me sinalizou algumas coisas nesse sentido. E aí eu acabei fazendo mestrado em História da Ciência muito mais tarde. Eu achei que com mestrado eu acalmaria meu coração e entenderia melhor esse papel da ciência na nossa vida. Estudei muito durante 2 anos no mestrado, muito focado em História da Física, principalmente a parte da mecânica. Acalmou meu coração? Não, longe disso, pelo contrário. Meu coração ficou muito mais revolto quando eu comecei a estudar a nível de pós-graduação, nível de mestrado, sobre ciência. E aí foi aonde eu me encaminhei para filosofia, um doutorado em filosofia da ciência, para ver se eu conseguiria compreender melhor o que vem a ser ciência e meu papel como educadora nisso tudo, como ser humano também nisso tudo, com a natureza. Bom, depois não foram 4 anos de estudo, que para passar para a faculdade de filosofia foram pelo menos uns 3 anos estudando. Bom, depois disso tudo, acalmou meu coração? Não, muito pelo contrário. O coração segue muito agitado, a mente segue muito agitada, tentando descobrir o que vem a ser, de fato, o conceito de ciência, método científico, objetividade, verdade, ser humano, natureza, Deus, o conceito de mitos dentro da nossa história, como é que isso surge. Enfim, sigo aqui estudando e tentando me encontrar nesse mundo. É isso. Bom, há povos, né, do planeta que sempre entenderam a espécie humana como parte integrante da natureza, né, sem essa separação entre o homem e a natureza. É o caso, por exemplo, aí do que pensam os indígenas, budistas, né? De onde é que veio, né? Você acha que veio essa ideia de separação que está presente em boa parte aí da mentalidade ocidental, eurocêntrica? Excelente pergunta, obrigada por ela. A gente está tão imerso nessa cultura que muitas pessoas não conseguem entender que há muitas formas diferentes de se visualizar, de se vivenciar, de compreender, de estudar o mundo. É como você colocou, né? Indígenas e budistas, de uma forma geral, só falam da natureza como uma coisa só, independente e indiferente ao sujeito. O ser humano inexiste se for separado do cosmos. Aliás, não faz sentido você pensar o ser humano separado do cosmos. E, de fato, quando o ser humano exerce ação sobre a natureza, ou seja, sobre o meio, o ser humano muda a si mesmo, a si próprio, muda a sua natureza íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa, seja para melhor, seja para pior. Ou seja, é algo uno, a via é de mão dupla sempre. Mas, voltando aqui à sua pergunta, desde a Revolução Copernicana, a natureza foi vista na filosofia ocidental, de uma forma geral, como pura passividade, com a atividade sendo uma prerrogativa dos indivíduos. De lá para cá, a gente construiu muitas estradas, muitas fábricas, muitas cidades, como se a natureza pudesse estar ao serviço do ser humano, que só modifica essa natureza sem ser modificado por essa natureza. E a coisa se aprofunda, né, com os filósofos da ciência também. Na doutrina da ciência de Fichte, que é um filósofo alemão que veio depois de Kant, mesmo o ato de pôr algo fora do eu, por exemplo, conceber um fenômeno da natureza como a força da gravidade, trata-se de algo a serviço do eu, de modo que a natureza só exista na medida em que a subjetividade se opõe a ela, ou que um sujeito se põe a utilizar essa natureza para seus próprios fins. O que eu estou querendo dizer é que não faltaram filósofos para confirmar a tese de que estamos fora da natureza, pelo menos no que se refere a esse negócio chamado de autoconsciência ou consciência. Se o ser humano explora a natureza, conclui-se, ele é algo fora da natureza. Então há uma impressão que, em termos de consciência, nós estamos
fora da natureza e com a nossa razão conseguimos compreender os mistérios dessa natureza. Mas, na realidade, para muitas outras pessoas que vivem neste mundo, neste planeta, não há essa separação. Ou seja, o ser humano não está separado da natureza. Aí, nesse contexto, na filosofia moderna, assim como assim, na ciência moderna, a gente começa a ver o mundo como dualista, como um mundo mecanicista, e a gente conduz a uma, vamos dizer, uma aniquilação da natureza, né? Então a natureza passa a ser algo mensurável e objeto de dominação, um mero instrumento para os seres humanos. Me parece muito mais plausível entender a natureza como uma totalidade extremamente complexa e que o ser humano faça parte dessa complexidade. Ou seja, logo, se a natureza adoece, o ser humano adoece juntamente com ela, porque não é diferente dela, não é algo afastado dessa natureza. Então, a ciência moderna ajudou muito nessa visão dualista, e a escola, tal como foi concebida, não tem ajudado nada no sentido de formar cidadãos e cidadãs que pensem sobre tudo isso. Pelo contrário, na educação, que a gente vê na educação moderna, o que não é científico, o que não está calcado no cartesianismo e no mecanicismo, ele é desconsiderado no currículo escolar. Quando eu falo de cartesianismo, aqui eu me refiro a algo que tem a ligação direta com um filósofo chamado René Descartes, um filósofo francês. Então, Descartes estabelece uma separação objetiva entre Deus, mundo e homem. E, no caso deste último, entre o seu corpo, que é a sua extensão, que é assim que ele chama, a resistência, e a sua mente, uma substância pensante, a alma, o que ele chama de res cogitans. Ou seja, o universo, com Descartes, que foi contemporâneo de Galileu e Newton, ele foi dividido num processo objetivo, no espaço e no tempo, por um lado, e por outro lado, a alma, em que se reflete aquele processo. Ou seja, o espaço e tempo é algo que acontece fora de nós. E essa distinção, olha que interessante, não pode mais servir de ponto de partida para a ciência que temos hoje. A física quântica mostrou que a ciência já não é uma espectadora colocada em frente da natureza, mas reconhece-se a si mesma como parte da interação entre ser humano e natureza. O que eu estou querendo dizer aqui o método científico que consiste em abstrair, explicar e ordenar os fenômenos adquiriu consciência das limitações que lhe impõe o fato de a sua intervenção modificar e transformar o seu objeto até o ponto que o método não pode se separar do objeto. Os físicos quânticos, eles mostraram que a imagem científica do universo, ou seja, a natureza de um lado e o ser humano estudando essa natureza de outro, deixa assim de ser uma verdadeira imagem da natureza. Mas como física quântica não é, de uma forma geral, ensinada nas escolas, o que é ensinado de fato uma física mecanicista, todo o currículo parece que o conhecimento é algo separado da natureza, é algo que o ser humano faz independente da sua relação com a natureza. Essa discussão toda não está dentro das escolas e muito menos nos botequins, nas praças, nas praias. E eu acho que a pandemia tem nos feito pensar muito sobre tudo isso. E o que não faltou nesse mundo foram indígenas e budistas nos alertando que vamos colocar assim, a natureza ia dar um retorno do que a gente estava fazendo com ela. Na verdade, com nós mesmos, como estamos vendo aqui e agora. Bom, quando se fala da Revolução Científica, o ponto de partida é sempre a Europa, lá dos séculos XVI, XVII, e a impressão que passa muitas vezes é que outros povos do planeta não faziam ciência durante e antes desse tempo, né? O que faziam então os povos orientais, africanos e árabes? Era ciência? Pois então, a Revolução Científica, ela foi um recorte temporal idealizado pelos historiadores das ciências que buscaram identificar o início da ciência moderna, bem como os seus conceitos próprios, os fundamentos e metodologias. E isso é complicadíssimo.
É complicadíssimo você marcar o início. Então, esse processo teria ocorrido para muitos historiadores na Europa do século XVII. E dizem nos livros, ainda mais nos livros de ensino médio, eu sou professora de escola e isso tem sempre em livro de ensino médio, que essa revolução científica é um dos mais importantes processos desenvolvidos na Idade Moderna, sendo que as suas implicações podem ser observadas até os dias de hoje. Então, a mecânica newtoniana, por exemplo, ela persiste como base da maioria dos currículos de física das redes de ensino e até mesmo nas universidades. Então, a gente vê figuras como Newton, Copérnico, Kepler, Galileu, Leibniz e muitos outros. Então, esses físicos, filósofos naturais, como se chamava na época, para vários historiadores, iniciaram esse empreendimento que a gente chama de revolução científica. Então, essa visão da nossa ciência moderna nascendo na Revolução Científica do século XVII, que leva em consideração como o momento inaugural desse período as mudanças cosmológicas trazidas pelo heliocentrismo de Copérnico e Galileu, em detrimento da ideia que a Terra estava no centro, certamente essa ideia é mais difundida, tanto nos livros de ensino médio, como nos livros da faculdade e na historiografia contemporânea. Mas isso não é um consenso. Então é importante de ressaltar que essa periodização está longe de ser exata e consensual. O próprio conceito de revolução científica é tema de inúmeras discussões acadêmicas. E aí, quando a gente estuda esses debates, quando a gente testemunha essas discussões, é interessante a gente observar que a historiografia é uma forma de você perceber que todo historiador, toda historiadora sofre pressões ideológicas, políticas, religiosas, institucionais, comete erros, tem preconceitos, tem valores, enfim. O que eu estou querendo dizer é que toda palavra que a gente usa para caracterizar, para marcar um dado período, vem carregado de significado, já que tem uma representação aí do momento em que isso foi escrito. A gente sabe que a ciência busca entender o mundo, mas essa vontade, esse anseio de você encontrar respostas para os mistérios do universo, os mistérios da natureza, não se iniciou com a Revolução Científica. Isso existiu desde que eu acho que o ser humano é ser humano, desde os primórdios da humanidade. Se busca uma explicação para o que é natureza, para o que vem a ser o mundo, o que vem a ser as estrelas, o que somos nós no meio de tudo isso. Então, a pergunta que se faz é: por que a gente leva em consideração apenas a ciência, ou seja, essa ideia da ciência, formulada a partir da Revolução Científica? Durante o fim da Idade Média e o Renascimento, a gente viu que despontou na Europa um certo modelo, para você explicar a realidade, que é o modelo quantitativo, que começou a substituir o modelo qualitativo. Então, isso é um ponto, uma característica marcante nesse processo. E quando se começa a medir, a comparar, a quantificar, isso permite a gente, no caso aos europeus, avançar com muita rapidez em aplicações tecnológicas, em tecnologia. Aí você avança na indústria naval, na indústria militar, armamentista. Então, isso de fato tem uma importância, uma modificação para o futuro, no caso do continente ali. No entanto, essa mudança, de mentalidade, ela não acontece do dia para a noite. Foi algo que vinha acontecendo, eu acho que desde que o ser humano é ser humano. Então, por isso que tem muita dificuldade em você estabelecer um século exato, por exemplo, para falar o início da Revolução Científica. Então, eu estou falando sobre Revolução Científica e sobre Renascimento, porque tem a ver com o conceito de ciência, A gente pode afirmar, por exemplo, que a Renascença não concebeu uma ruptura radical entre o mundo das trevas, a Idade Média, em favor de uma época de glórias, louvores para a humanidade.
Por outro lado, a própria Idade Média jamais havia perdido o contato com a Antiguidade, né? O que houve na Idade Média foi uma transformação da Antiguidade. A gente viu o fenômeno da cristianização pelas mãos de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né, pelas forças que a igreja estava representando nessa época. Mas para a gente entender essas rupturas advindas dessas inovações do Renascimento, para a gente compreender ou que não houve rupturas, vamos colocar assim, a gente só pode fazer isso através de uma abordagem interdisciplinar, que pressupõe um saber técnico, mas um saber também contextualizado. E a questão é que esse saber contextualizado é muito difícil de acontecer. No caso, eu, como sendo professora, vou colocar aqui de novo nas escolas. Então, esse resgate do antropocentrismo, ou seja, colocar o homem, o ser humano no centro do universo, da cultura, de uma estética greco-romana, ele foi fundamental para a gente desenvolver novas práticas, né, durante o Renascimento. Mas essas práticas, elas não seriam possíveis sem várias noções medievais. Noções como, por exemplo, de simplicidade, noções, por exemplo, de harmonia. Então, esse negócio de falar que houve uma ruptura desconsiderando o que já tinha sido feito, também é controverso a beça. E mais um detalhe, porque enquanto eu estou falando, eu estou me lembrando e pegando a pergunta que você fez. A influência, por exemplo, dos árabes islâmicos na civilização ocidental foi fundamental quando a gente analisa a história. Quando a gente pega a tradução de filósofos, a gente vê que não foi feita diretamente sobre os originais gregos, mas certamente tudo indica sobre traduções árabes anteriores. Então, que quando você traduz, né, você se coloca ali, você comenta. Então, teve comentário dos filósofos muçulmanos contemporâneos. Exemplo, né, de filósofos desses que eu estou falando, do Avicena e Javerrois, só para citar aqui alguns nomes, entre outros. Mas mesmo que não houvesse influência nenhuma, a gente considerar que tudo começou no século XVI, XVII, com a Revolução Científica, e que antes disso o planeta vivia numa ignorância, numa escuridão de conhecimento, é extremamente ingênua essa visão, preconceituosa também, né? Eu acho que a gente precisa lutar para mostrar que outros saberes aconteciam. Esses outros saberes, assim como a história da África, isso não chega pra gente. Isso foi, de certa forma, bloqueado pra gente. E a gente sabe que a escolha curricular é uma escolha política. Então a gente tem que ficar atento a isso tudo e deixar um pouquinho a ingenuidade de lado. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna e ouvimos a primeira parte da entrevista com a professora Elika Takimoto, uma verdadeira aula, né, aí pra gente, né? Ela que é autora do livro Como Dialogar com o Negacionista. Em breve teremos a segunda parte. Este programa tem trabalhos técnicos de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte. Para mais conteúdos, acesse nosso site www.interd.net.br. Acompanhe nossas redes sociais e nossas playlists lá no Spotify. Bom, para você que